De olho na lição é o resumão da Escola Sabatina Jovem. Estamos aí a passos largos, marchando em direção ao final deste ano e ao final dessa lição aqui toda especial que falou durante todo o trimestre sobre imortalidade. Espero que tenha sido muito legal para você, porque para mim foi simplesmente fantástica esta lição. Curti demais, estou curtindo, degustando cada momentinho. Então aproveita porque estamos apenas na lição 11, ainda temos aí a 12, a 13, vai degustando aí, meu filho, deixa Deus te usar, deixa Deus falar contigo através desse conteúdo fantástico. Nesta semana, para ele todos vivem, e a perspectiva de tempo de Deus completamente diferente da perspectiva de tempo nosso, da nossa galerinha. Aliás, para Deus 1000 anos é como se fosse um dia. Então você já percebeu que a perspectiva de tempo dele é muito diferenciada. E isso vai se tornar muito claro na lição dessa semana. Então fica esperto, fica ligadão, porque aí você vai conseguir compartilhar verdades super relevantes a respeito desse fator tempo da parte de Deus para conosco. Vem comigo então, a gente começa analisando aqui acerca dos saduceus, uma linhagem de líderes religiosos nos dias de Jesus. E esses caras eram meio esquisitões, porque embora tivessem nas mãos o conteúdo do Velho Testamento denominado de Torá, estes sujeitos não acreditavam, número 1, em ressurreição, e número 2, eram sinistros demais porque não acreditavam nos anjos. Não acreditavam nem no ministério dos anjos e não acreditavam nem em ressurreição. Francamente, hein, com a palavra nas mãos e cometendo esse tipo de equívoco, tendo a revelação nas mãos. A gente não vai dar mole igual os saduceus davam, não. Com a palavra nas mãos, a gente vai saber discernir o que de fato é correto ou não. Vamos juntos nessa jornada então. Eles não acreditavam na ressurreição, porque para eles a ressurreição era contrária à observação científica. Era mais ou menos como a galera hoje que fica abraçando um conceito chamado naturalismo, né? Não, olha aí, o corpo está em estado de decomposição avançado, é um processo natural. Como é que vai reverter um negócio que a ciência não tem capacidade de fazer? E quem foi que te disse que se a ciência não pode, Deus também não pode? Onde é que você encontrou essa afirmação? Ei, Deus está acima de tudo e de todos. O Lázaro, por exemplo, já estava em decomposição, aí 4 dias depois de morto, com estado de decomposição em andamento. Jesus virou para a irmã dele, Marta, e disse: se você crê, você vai ver a glória de Deus. Eu não consigo ir além das leis da natureza, mas Deus, irmão, tudo é possível nas mãos do Eterno. Isso me chama até a atenção para a própria pergunta que o Nicodemos fez para ele: acaso pode um homem, sendo velho, voltar ao ventre de sua mãe? Nicodemos respondeu em face à pergunta de Jesus: você precisa nascer de novo. A afirmação de Jesus, melhor dizendo, você precisa nascer de novo. Ele: pode um homem, sendo velho, voltar para o ventre da mãe? A grande verdade é o seguinte: se Deus quiser, pode. É contra a lei da natureza? Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? É contra a lei da natureza. É contra a lei da natureza ressuscitar um homem em estado de decomposição há 4 dias, Lázaro. É contra a lei da natureza. Mas embora o naturalismo agarre as suas respectivas leis que são coerentes, o poder de Deus não se enquadra nessa forma naturalista, porque Deus está fora de qualquer forma, meu irmão. Fora de qualquer forma. Deus não cabe dentro da forminha que a gente construiu para colocar ele dentro. Ele é muito maior, ele é muito melhor. Se ligou nisso aí? A outra coisa é que essa galerinha aí não acreditavam também na ressurreição, porque não encontravam, segundo eles, apoio no Pentateuco para isso, porque era o conteúdo bíblico que eles possuíam em mãos. Conversa fiada. Eles nunca leram o que está escrito a respeito de 1 Reis, capítulo 17, verso 17 a 22, ou Daniel capítulo 12, verso 2, onde fala que muitos ressuscitarão, ou Jó capítulo 19, do versículo 25 ao 27, quando Jó se agarra na convicção de que um dia, na carne dele, ele veria ao Senhor, ou seja, seria ressuscitado. Enfim, os caras parece até que não tinham o conteúdo nas mãos. Agora note que eles fizeram para Jesus uma abordagem filosófica, eles não vieram na palavra não. Eles vieram utilizando filosofia, assim como muitos querem enquadrar Deus dentro dos aspectos filosóficos da vida.
E Jesus, muito sabiamente, respondeu para eles dentro da filosofia. Olha só o que eles colocaram, a situação. O cara, ele morreu, aí o irmão dele foi e casou com a mulher dele. Aí ele morreu, o irmão dele foi... 7 vezes. 7 irmãos casaram com a mesma mulher. Porque existia uma lei naquela época que o cunhado, então o irmão tinha que, nesse caso, dar a provisão. Diante desse aspecto, a cena é a seguinte: 7 homens casaram com a mesma mulher e essa mulher está viva e os 7 morreram. Misericórdia, que mulher é essa, hein, mano? Tá louco. Mas diante disso, perguntaram para Jesus: e na ressurreição? Já que isso está dizendo de ressurreição, quem é que vai ficar com a mulher lá na ressurreição? Aí Jesus respondeu filosoficamente: no céu não se casarão nem se darão em casamento. Pronto, matou o X da questão. Para que você está preocupado com isso se no céu o casamento não vai existir? Ou seja, os caras enfiaram a viola no saco, calaram a boca, cerraram o assunto. E aí, além de responder isso, Jesus trouxe à tona de que a Torá fala sim sobre a ressurreição. O diálogo está no capítulo 20 de Lucas, do verso 27 a 33, ou se você quiser o texto mais abrangente, do verso 23 ao 33. Aí, em segundo ponto, depois de Jesus afirmar que não vai ter casamento, ele afirmou que não vai haver ressurreição no céu. Ou melhor, haverá ressurreição, não vai haver casamento e haverá ressurreição. E o ponto 3 diz que Deus tem poder para fazer todas essas coisas, mesmo que eles não acreditem, dado a lei do naturalismo, a lei natural das coisas. Beleza? Então, 3 coisas Jesus colocou em evidência: não vai haver casamento. Número 2, a Torá fala sim de ressurreição nos exemplos que citei anteriormente. E número 3, Deus tem poder para romper qualquer lei da natureza, porque Ele está acima de tudo, acima de todos. Mas sabe o que chama muito a atenção aqui para efetivamente ensinar-nos acerca de Deus como um agente atemporal, como Deus considera o tempo de um modo completamente diferente? Se você der uma olhada aqui, Deus em algum momento vira e diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o grande eu sou. E está lá em Deuteronômio, né? Capítulo 25, verso 5, né? Eu sou. Beleza. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Todavia, Abraão, Isaac e Jacó não se encontravam vivos. Não seria mais fácil ele dizer que era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Como é que ele continua sendo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó se eles estão mortos? A não ser, dizem alguns, que eles estejam vivos e apenas desencarnados. A alma esteja por aí, ele continua sendo o Deus daqueles que morreram, porque os que morreram continuam adorando ele. Só que isso não tem respaldo bíblico, a gente já viu isso ao longo do trimestre. Então, o que está em evidência não é uma vida após a morte de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que está em evidência é o conceito tempo utilizado por Deus. Por quê? Porque você dá uma olhada em Lucas capítulo 20, verso 38, quando está vendo todo o desenvolvimento dessa argumentação, e aí, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque para mim todos vivem. Ou seja, para Deus todos vivem. Ah não, Abraão, Isaac e Jacó morreram. Para os homens, para Deus é como se todos estivessem vivos. Sabe por quê? Porque a certeza de que o futuro vai acontecer, da ressurreição dos mortos, é tão forte para Deus que ele já considera isso não como futuro, ele considera como presente. Mano, isso é extraordinário, isso é fantástico. Ele não diz que era porque estavam vivos. Na mente de Deus, eles sempre estarão vivos. Nós somos tão importantes para Deus que na mente de Deus a gente nunca morre, a gente sempre vivo vai estar. Abraão, Isaac e Jacó na mente de Deus estavam vivos, por isso ele declarou: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque para mim todos vivem. Lucas capítulo 20, verso 38. Então não é que Abraão, Isaac e Jacó já estavam no céu peregrinando por aí, não. É porque para Deus todos vivem. Mas porque Deus está fora da casinha da noção de tempo? Não. É porque ele acredita tanto, é tão verdadeiro que vai se cumprir aquilo que ele falou, é tão certo que já não é futuro, agora é presente. Isso não é lindo? Isso nos ajuda a explicar, por exemplo, por que
que ele diz algo muito relevante. Olha só, isso ajuda a gente a ter em mente o texto de Gênesis 17, verso 4, né? Quando ele virou para Abraão e disse assim: você vai ser pai de muitas nações, verso 4, vai ser no futuro. Só que no verso 5 ele virou para o Abraão e disse: eu lhe fiz pai de muitas nações, mas não, os filhos nem nasceram ainda, mas para mim você já é pai de muitas nações. É tão certo isso, que não é mais no futuro, agora é o presente, você já é pai de muitas nações. Baseado nesse conceito, a gente também entende porque que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Mas como se ele foi morto mais ou menos no ano 31 depois de Cristo? Se Jesus morreu no ano 31 depois de Cristo, como é que é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo? É que estava tão certo que ele ia morrer, que para Deus já era o presente, ele já morreu. O conceito de tempo de Deus é um negócio fantástico, extraordinário. Ei, o tempo de Deus é diferente. Quer saber de uma coisa? Eu gostei mais do tempo dele do que do meu. Eu estou colado com ele e acredito no tempo dele. E o tempo dele é muito top. E você? Não é simplesmente o futuro, é o presente. Não é o reino que simplesmente vai vir. É tão certo que o reino dele vai vir, que eu já estou no reino. Amém? Deus te abençoe. Espero que a lição tenha ajudado você a fortalecer a sua fé, porque me ajudou bastante. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Curte, comenta, compartilha. Vamos espalhar para geral as boas novas do Evangelho. Valeu!